Capítulo 2689. Gala de Lith, parte 1. Então, Lith ativou uma zona de silêncio, uma matriz de camuflagem e matrizes de selamento dimensional e elemental. Orion olhou ao redor nervosamente, anos de disciplina e instintos de batalha gritando para ele. Ele estava cercado por defesas místicas e à mercê de uma pessoa de quem não gostava. Ainda assim, ele respirou fundo e relaxou. Vai em frente. Eu confio em você. Ele disse para Lith e para si mesmo. Ragnarok apareceu em uma explosão de chamas esmeraldas, sua bainha de sangue tão apertada que os cristais elementais no cabo se projetavam dela, brilhando como pedras preciosas. Orion não deixou de notar a lâmina, ignorando o selo dimensional, nem o fato de que ela se parecia muito com Var, mas não era nada parecido. Grande Mãe Todo-Poderosa. Você quebrou minhas runas de camuflagem e fez uma nova espada sua. É um feito tão insultuoso quanto impressionante. Acho que parabéns são necessários. Orion ofereceu a mão a Lith, mas Lith não se moveu. Não para ambos. Eu não quebrei nada. A guerra foi destruída, mas não perdida, então eu o trouxe para Gr. Salark. Orion notou Lith chamando a lâmina como uma pessoa, mas apenas acenou para que ele continuasse. Ela usou sua magia de criação através de mim, para me usar como uma ferramenta e me dar uma lição como um mestre de forja. Ela tirou suas runas e eu forneci a ela novas magias e materiais. Usei Var como base para criar Ragnarok. E, feita de Davros em vez de adamante, e você seguiu o padrão da espada Saifel depois de dar uma volta nela. Orion interrompeu enquanto examinava a lâmina à distância. Eu acho que você também encontrou uma maneira de superar o limite dos pseudonúcleos que usei. A julgar pela pressão que Ragnarok exala enquanto ainda está embainhado, ele deve ter um núcleo de poder. Uma pergunta difícil, mas você está certo sobre tudo. Lita sentiu. Gran, o Overlord me ofereceu para reforjá-lo novamente quando minha maestria de forja melhorar. Antes disso, Lith jogou um pergaminho que Orion pegou na mosca. Uma vez aberto, ele revelou o padrão de runas de camuflagem que Lith e Solus empregaram para reforjar a lâmina. O que isso significa? Orion perguntou. Como eu disse, a base é sua lâmina. Eu apenas melhorei a partir dela. Eu não pude usar suas runas somente porque eu não as conheço. Se não fosse por Salark, eu não teria sido capaz de fazer isso. Por isso eu considero Ragnarok ainda como sua lâmina. Sinta-se à vontade para olhar com seus feitiços. Lith respondeu. Orion sabia que Lith estava lhe fazendo uma grande honra. Um mestre de forja compartilhando seus trabalhos com um colega era a mais alta forma de confiança e respeito entre magos. Ele decidiu aceitar essa honra e tirou sua varinha de forjaria do bolso. No momento em que o fio prateado de mana tocou a lâmina, os cristais brancos no punho se iluminaram. Parecia que a lâmina estava viva e abriu os olhos depois de acordar do seu sono. Pai. Ragnarok disse ao reconhecer o mana familiar e a figura de Orion. Pelos deuses. Ele fala. Orion pulou para trás surpreso, movendo os olhos de Lith para a lâmina e se perguntando como o Overlord do Deserto de Sangue poderia tolerar o uso de magia proibida. Ele sempre fez isso. Mesmo quando ele era apenas Var. Lith disse. Posso garantir isso. Raz disse após notar a descrença nos olhos de Orion. A primeira vez que ouvi aquela voz foi assustador para mim também. Sério? Orion perguntou. E? Você pode perguntar para Aquila, Fria ou Kami se quiser. Caramba, uma vez Var até falou na frente dos colegas dela. Duvido que tenham esquecido disso. Lith disse. Orion pediu para ele abaixar a matriz dimensional e fez essa ligação, confirmando as palavras de Lith. Não foi por uma questão de confiança, mas sim por total descrença. Eu fiz isso. Orion podia sentir através de seu feitiço a fúria que o possuía quando ele forjou a vara ainda habitando a lâmina. Mas agora havia mais. Uma parte de Lith havia sido plantada depois que ele havia impresso a lâmina e a semente havia crescido após o uso da magia da criação. Pai, me desculpe. A bainha perto dos cristais brancos se liquefez, dando a impressão de que Ragnarok estava chorando lágrimas de sangue. Eu falhei com você.
Eu falhei em proteger a filha. Eu falei. A bainha se deformou, criando braços no meio da bainha e pernas em ambos os lados da ponta, assumindo a forma de um pequeno golem de sangue perfeitamente proporcionado. O corpo de Ragnarok não tinha pescoço, os olhos brancos perto do topo do peito. O punho parecia mais um broto crescendo do topo ou um chapéu. Os fechos e fechaduras estalaram para formar palavras, a voz cheia de dor e culpa. Perdoe-me. Ragnarok lamentou caindo de quatro em uma posição ajoelhada, o punho tocando o chão. Eu mudei. Eu aprendi. Nova filha. Eu não vou falhar novamente. Lee também caiu sobre o joelho direito, como no dia em que foi feito Magus. Eu também sinto muito, Orion. Lee decidiu que, embora o ódio estivesse fora de seu alcance, ele poderia pelo menos lidar com seu maior arrependimento. Eu falhei em trazer Plória de volta para casa. Ela ainda estaria viva se não fosse por mim. Talvez ela ainda estivesse escravizada e sob o domínio de Trude, mas pelo menos ela ainda estaria viva. Você ainda teria esperança. Minha filha ainda não nasceu, não passei um único dia com ela, mas sei que se algo acontecesse com ela, eu ficaria arrasado. Eu não consigo nem imaginar o que você está passando. Eu sei que palavras não podem mudar nada, cale a boca. Orion interrompeu Lit. Pelo amor de Deus, cale a boca. Vocês dois. Ele começou a andar pela sala como um tigre enjaulado, sentindo tristeza e raiva batalhando pelo domínio. Quanto mais ele se movia, pior ele se sentia. Orion foi até a cadeira mais próxima e sentou-se segundos antes de perder a cabeça. Ele se serviu de uma bebida que engoliu de um gole só e depois de outro. No terceiro, suas narinas não estavam mais dilatadas e ele finalmente conseguiu se conter em pequenos goles. Quando Orion se acalmou, ele lançou um olhar de desgosto para a garrafa e seu próprio reflexo no vidro. Não acredito que perdi o controle de novo, ele pensou. Toda vez que me sinto sobrecarregado, recorro ao álcool como uma muleta. Eu tinha prometido à minha pequena flor que pararia de beber, mas aqui estou. Tanto para a palavra de um pai, Orion desenvolveu seu vício em bebidas alcoólicas quando estava se divorciando de Girne, mas depois de conversar com Plória, ele parou de repente. Até a morte de Plória. Quando Girne anunciou que estava grávida, Orion parou de beber novamente e nunca se desviou de seu caminho. Até aquele momento. Orion abaixou o copo e usou um feitiço de cura rápida para quebrar o álcool e purgá-lo de seu corpo. Ele estava determinado a enfrentar seus demônios sozinho, como um homem em vez de um viciado. Sua bexiga exigia o que era devido, mas teve que esperar. Levante-se, Lit. Levante-se, Var, disse Orion. Capítulo 2690. Gala de Lit, parte 2. Eu nunca culpei nenhum de vocês pelo que aconteceu com minha pequena flor. Quando Plória começou sua carreira militar, Lit, vocês nem estavam mais juntos. Ela fez o que quis fazer. Você interveio somente a meu pedido para ajudar Kila com sua pesquisa sobre os Odin e é graças a você que minhas duas filhas voltaram vivas daquele pesadelo em Kula. Você foi salvá-los novamente nas minas de Feimar e ajudou Plória a despertar, não para transformá-la em sua escrava, mas porque você não queria que ela morresse. Uma vez que seu aprendizado com Faeluel acabou, você deixou minha pequena flor livre para fazer o que ela quisesse. Ela se juntou à Guerra dos Grifos por vontade própria e continuou lutando após seu banimento do reino. Plória fez isso pela honra de sua família e para proteger o país que ela amava. Então levante-se porque eu não vou deixar você insultar a memória dela pedindo desculpas por ser um bom amigo dela. Orion ofereceu a mão a Lit para ajudá-lo a se levantar e Lit a aceitou. Eu nunca odiei você ou Var. Vocês dois fizeram tudo o que podiam. A única pessoa que odeio além de Trude sou eu mesmo. O Lorde da Casa Ernas olhou para suas próprias mãos com fúria, como se elas o tivessem traído. Fui eu quem encheu a cabeça dela com sonhos sobre a guarda dos cavaleiros. Coloquei a primeira espada em sua mão e a ensinei sobre magia. Eu a empurrei pelo caminho que levou Plória à morte como uma idiota. Orion gritou cada palavra, a plenos pulmões, ficando rapidamente sem fôlego. Eu vi vocês dois brigando. Principalmente depois que Trude sequestrou minha pequena flor.
Eu nunca me importei com as pessoas que você matou ou com as cidades que você incendiou. Eu secretamente torci por você, implorando para que matasse tantas pessoas que Trude seria forçada a escolher entre libertar Glória ou governar um monte de ruínas. Se você já viu decepção em meu rosto, não era sobre você. Eu estava decepcionado comigo mesmo porque eu queria estar lá fora, fazendo coisas ainda piores do que você em vez de bancar o general da segurança das muralhas de Valeron. No entanto, eu não era tão forte quanto você. Não se passou um dia desde então em que eu não me odeie por minha fraqueza. A voz de Orion tornou-se baixa, cheia de autoaversão e despeito. Você tratou Glória bem até seu último suspiro. Você fez tudo o que eu pedi e por isso, você tem minha gratidão. Eu evitei não porque eu o ressinto, mas porque vê-lo me lembra de meus fracassos como homem e pai. Então fique firme, Lith. E obrigado por salvar a Var. Orion agarrou o antebraço de Lith e Lith retribuiu o gesto de irmandade das forças de elite do reino. Ragnarok. A lâmina disse enquanto se levantava. Um nome apropriado. Orion assentiu. Gostaria de ter pensado nisso. A vara acabou sendo um mau presságio. Eu vou parar de me desculpar somente se você parar de se odiar, Orion. Lith disse. Mesmo durante seu julgamento de 1 ano, Glória nunca te culpou por suas escolhas. Seu amor pela magia e por este país a fez a pessoa que ela era e ela herdou ambos de você. Não fique bravo consigo mesmo por ser um bom pai. Você deu a Glória tudo o que ela poderia sonhar, mas uma vez que ela deixou seus braços, a vida dela era dela. Você não pode se culpar pelas escolhas dela. Nós dois poderíamos tê-la trancado em algum lugar e talvez ela ainda estivesse viva. Mas tenho certeza de que ela não seria mais a pessoa que amamos. Nós a teríamos matado com nossas próprias mãos e manchado até mesmo as boas memórias que temos dela. Eu sei. Orion assentiu. Mas é difícil continuar vivendo sem ela. Preciso de alguém para culpar. Preciso dela para encontrar forças para continuar seguindo em frente. Eu sei. Lith deu um tapinha no ombro de Orion, vendo-se nos olhos dele. Ele estava feliz por ter enfrentado Orion e limpado suas relações. Além disso, ele estava um pouco assustado com o corpo de Ragnarok ou o que quer que fosse. Mas nada disso ajudou Lith com seus problemas. Ele sabia que Orion era como ele e que não havia nada que pudessem fazer para ajudar um ao outro. No dia do aniversário de Lith, os preparativos para a gala real foram concluídos, verificados 2 vezes por Girne, só para garantir, e verificados 3 vezes pela rainha, só para garantir ainda mais. Ela conhecia muito bem a reputação do mago avarento e não podia correr o risco de que ele economizasse algumas moedas. Pela primeira vez desde que a construção da mansão foi concluída, o jardim estava cheio de diligências luxuosas e dolorãs dos convidados, enquanto o salão principal estava lotado de pessoas. Lith tinha acabado de completar 20 anos, mas o estresse o fez sentir-se com mais de 100 anos. Além de sua família e amigos, os convidados eram pessoas de quem ele não gostava nem se importava. Uma gala real não tinha nada a ver com diversão e amizades, era tudo sobre conexão e política. Haveria membros da realeza, da nobreza, pessoas do conselho desperto, da franja no deserto de sangue do império. Seguindo o protocolo dos eventos reais, Camila e Lith ficaram na entrada principal da mansão, dando as boas-vindas aos convidados mais importantes assim que eles saíram de suas diligências encantadas. Somente hóspedes de importância secundária usariam o portal privado. Parecia uma contradição até que se descobriu que, embora as pessoas trazidas pela carruagem Dolorean já tivessem sido identificadas, revistadas e pudessem participar da gala ao chegarem, aquelas que usassem o portal seriam detidas até que as verificações de segurança fossem concluídas. Isso significava uma fila maior, um interrogatório curto e a impossibilidade de ser anunciado pelo pajem na entrada. Portanto, aqueles que saíam do portal tinham que se apresentar a todos os outros convidados, mesmo que tivessem chegado depois deles. Normalmente, os anfitriões do evento tinham que ficar de pé o tempo todo, mas devido ao status de Camila, ela teve permissão para sentar-se e sentar-se entre as saudações.
Para a ocasião, Lith vestiu seu manto branco de mago supremo sobre seu uniforme alto do reino. Os reais o presentearam com um broche em forma da insígnia de sua família que ele usava no lenço em seu pescoço. O dragão foi esculpido em um diamante negro, a torre em um branco, enquanto a espada cruzada e o cajado foram feitos de ouro e prata que emolduravam as pedras preciosas. Para evitar atritos inúteis com os nobres, Lith só tinha suas asas membranosas para fora. Eles repousavam sobre seu ombro como um manto, criando um contraste gritante com o manto de mago. Apenas o suficiente para lembrar a todos de sua verdadeira natureza e sugerir sua criação premiada, magia do vazio. Camila, em vez disso, usava um vestido de noite vermelho que deixava seus ombros, pescoço e braços expostos. A seda do tecido era bordada em ouro, criando um padrão de penas. Ela usava a camélia original em sua lareira, outra como um corpete, e seu parure era feito de ouro trabalhado para se assemelhar à flor mística. Continua no próximo vídeo.